Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos ao nosso discipulado. Aqui nós hoje vamos dar início à nossa aula número 4. Estamos estudando nosso discipulado 5, que é um estudo sobre o poder de Deus. Nós já vimos que o Evangelho ele é poder. A própria palavra de Deus diz que o reino de Deus não é feito de palavras, mas de poder. O verdadeiro evangelho, sempre que é pregado, ocorrem manifestações sobrenaturais, porque Deus ele confirma a sua palavra com os sinais, prodígios, os milagres, as maravilhas e os dons do Espírito Santo. Nós já vimos que os sinais são para todos. Por exemplo, aproveitando para tirar uma dúvida aqui, questão de cura. A cura, que é um sinal, ela geralmente não é uma cura instantânea. Quando você impõe as mãos sobre o enfermo e você ora, você está ali ministrando cura, você tem autoridade, temos o chamado de Deus para ministrar cura, mas nem sempre a cura acontece de forma rápida, muitas vezes é necessário insistir em fé, e é necessário que a pessoa que esteja recebendo aquela imposição de mãos, ela precisa crer também, né? Sem fé não há como agradar a Deus. Mas quando ocorre a manifestação do dom de cura, então a cura é ou instantânea ou é muito rápida, se torna algo bem visível. Isso é um sinal, não acontece sempre. Contudo, a autoridade para impor as mãos e ministrar a cura é para todo cristão. Muito bem, então nós na aula número 3, nós já vimos palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, o dom da fé, o dom de curar, os dons de curar. Existem unções diferentes para curas, tem pessoas que têm realmente chamado de Deus para curas mais específicas. Vimos a operação de maravilhas e agora nós vamos ver o próximo dom, que é a profecia. A profecia, eu vou me detalhar um pouco mais sobre ela, né, por causa do que tem na Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 14, ele diz aqui, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz assim: segui o amor e procurai com zelo, ou seja, fervor, é zelo de fervor. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, o dom de profecia, ele foi prometido desde lá o profeta Joel. Nós vimos isso na primeira aula com Roliane, onde uma das características do derramamento do Espírito que viria em Cristo seria exatamente que todos, ele fala, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, o dom de profecia ele é um dos dons principais que, com certeza, se você buscar, Deus vai dar. É quase certeza. Eu digo isso por experiência própria. Eu, como novo convertido, eu comecei a buscar dons e jejuei, fazia campanhas de jejum e oração. E o primeiro dom que se manifestou em minha vida foi o dom de profecia. Fora o dom de falar em línguas, que é o sinal, né? O sinal de línguas. Então, profetizar é um dom que Deus deseja usar você e eu. Então ele diz aqui, buscar. Primeiro você precisa buscar, precisa orar, jejuar para profetizar. O que é profecia? Então eu vou me detalhar um pouco mais. Primeiramente, profecia é quando Deus inspira você. A profecia não é um ditado onde Deus possui você e você fala como se fosse um robô. O dom da profecia é um dom inspiracional. O Espírito Santo coloca uma mensagem no seu coração, no seu espírito, e você vai precisar dar voz a esta mensagem e vai passar pela sua mente, vai passar pelo seu entendimento, certo? Nós vamos já falar sobre isso, não vou me detalhar muito, mas vou tentar explicar um pouco melhor este dom. Okay? O dom de profecia, o dom de profecia na nova aliança é diferente do dom de profecia na velha aliança. Na nova aliança, o principal uso da profecia não é para revelar a vida das pessoas, os pensamentos das pessoas. Isso aí está mais para o dom de palavra de conhecimento.
às vezes acontece algo conjugado. Você começa a profetizar e começa a declarar coisas de conhecimento, coisas que só Deus sabe, por exemplo. Mas aí já é um uso conjugado dos dons que a gente vai ver depois. Eu acho que só na próxima aula. Mas então, aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação, que é impulsionar, encorajar, e consolação. Então esse é o uso da profecia, o primeiro uso da profecia na nova aliança. Você ministra uma palavra inspirada por Deus, que vai trazer crescimento espiritual para a igreja, vai trazer uma exortação, ou seja, um impulsionamento. Exortar, muita gente acha que exortar quer dizer dar carão, mas não é. Exortar é impulsionar, incentivar as pessoas, ou trazer consolação. A pessoa está abatida, está passando por tribulações, e Deus coloca uma mensagem no seu coração, você vai falar essa palavra para a pessoa ou para a igreja, que vai trazer consolo, vai trazer conforto. Estes 3 pontos são o principal uso da mensagem profética. Se você chegar aqui e der uma palavra da Bíblia, por exemplo, abre o Salmo 23 e fala a palavra, vai ser bênção, porque a palavra de Deus ela é uma grande profecia. Mas se de repente tem alguém que está precisando especificamente ouvir aquela mensagem, está passando por uma situação específica, né? Está com falta de alguma coisa, aí de repente Deus traz para o seu coração, fale o Salmo 23. Então você chega para a igreja por inspiração e começa a falar aquele Salmo 23 e a pessoa lá começa a sentir, a perceber Deus falando com ela. O dom de profecia simples, baseado no Novo Testamento, ele é para isso. E é um dom que todos nós devemos buscar, inclusive acima de todos, porque Deus deseja realmente falar com o seu povo. É uma das coisas que Deus mais deseja, é falar com o ser humano. Por isso, o Logos, né? Jesus, que é o Logos, é a palavra de Deus, ele se fez carne para que Deus pudesse falar com o homem. Muito bem, então, dom de profecia é isso, é um dom inspiracional, por isso é que precisa ser julgado. Quando você fala em línguas, você não está passando pelo seu entendimento, a gente viu isso ainda na lição 4, né? Aqui em 1 Coríntios capítulo 14. Deixa eu ver aqui onde é que está lá. Versículo 29, diz assim: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Toda ministração profética precisa ser examinada e julgada. Está lá também 1 Tessalonicenses capítulo 5, que diz: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Ora, se eu preciso examinar para reter o bem, significa que eu não preciso reter toda a profecia. Eu posso examinar e uma parte daquela mensagem pode ser para mim, ou não. Por que eu preciso julgar? Não é que eu vou julgar os profetas, as pessoas, não vou condenar ninguém. É porque a profecia ela passa pelo entendimento do profeta. Se, por exemplo, o profeta for americano, ele vai falar a língua que ele sabe, a mente dele sabe é inglês. Então ele vai falar em inglês. Veja, passa pela mente do profeta. Se o profeta for brasileiro, ele vai falar em português, passa pela mente do profeta. O dom de línguas estranhas não passa pela nossa mente, é do Espírito através do corpo direto. Só que o problema é que ninguém entende. Aí precisa do outro dom, que é o de interpretação de línguas, que também é inspiracional, não é ditado. Então a igreja hoje, principalmente as igrejas pentecostais, não sabem usar o dom da profecia. O dom da profecia ele deve ser fomentado pela igreja. O profeta ele precisa aprender as escrituras, porque quanto mais ele sabe a palavra de Deus, as escrituras, quanto mais ele compreende a doutrina da nova aliança, melhor ele vai traduzir a inspiração que Deus está colocando. Quanto menos você conhece a palavra, mais você vai errar na profecia. O apóstolo Paulo diz, voltando aqui, 1 Coríntios capítulo 13, por exemplo, ele diz aqui, versículo 9, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9, ele diz:
porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Veja que nenhuma profecia ela é absoluta. A profecia ela é em parte. Em parte eu conheço, se eu conheço menos da palavra, a profecia, como vai passar pela mente, a profecia também será em parte. Eu já tive vários e muitos exemplos, tanto de profetizar como de receber profecia, e eu já tive em reuniões onde um irmãozinho lá, totalmente analfabeto, falando totalmente errado, e quando ele chegou para mim e começou a profetizar, eu me tremia todo, uma profecia clara para mim, eu me tremia todinho. E já vi profetas, já tive casos de pessoas que vieram para mim, homens mais eloquentes, homens com ministério grande, e ministraram uma profecia que eu não recebia, não era nada escandaloso, nada errado biblicamente, mas apenas aquela palavra não parecia ser para mim, eu julguei que não era para mim. Então, profecia é inspiracional, profecia ela deve ser fomentada pela igreja, todos nós podemos profetizar, devemos buscar com zelo a profecia, é útil, é importante, mas precisa ser instruída, a igreja precisa ser instruída, precisa entender que você precisa julgar. Eu, quando dou uma profecia para alguém, eu digo, meu irmão, julgue, examine, precisa estar batendo com a Bíblia, precisa estar batendo com o seu coração. A não ser, como eu já vi casos de pessoa que está com o coração endurecido e não recebe e era de Deus. Aí depois o camarada paga o preço porque não deu ouvidos à voz de Deus, certo? Mas de maneira geral, profecia é isso. Isso é só uma rápida introdução sobre profecia. Teria que dizer muito mais coisas, mas não dá aqui. Próximo dom, discernimento de espíritos. É o conhecido dom de visão. Muitas pessoas falam sobre, fulano tem o dom de visão, mas não existe esse dom de visão. O dom que a Bíblia fala é o dom de discernimento de espíritos. Na verdade, as visões, elas podem ser manifestação do dom de discernimento de espíritos, pode ser uma palavra de conhecimento. Se Deus te mostra alguma coisa, se não está mostrando nenhum espírito, então não é um discernimento de espíritos, é uma palavra de conhecimento. Um exemplo de palavra de conhecimento através da visão foi quando nossos filhos estavam bem pequenos e a gente não estava conseguindo colocar eles em uma escola aqui na região onde a gente morava. E a gente procurou várias escolas e por alguma razão, ou não dava certo, não funcionava. E a gente preocupado porque já era dezembro, a gente precisava matricular eles tinham concluído o Fundamental 1, e a gente não tinha escola lá, onde a gente morava ali em Emaús. Então eu parei com a Oriana, né, minha esposa, e fomos orar, e pedimos ao Senhor que nos mostrasse. A gente já tinha rodado muito as escolas, estávamos já cansados. Então a gente disse, Senhor, mostra uma escola para a gente matricular os meninos. E ficamos um tempo orando em línguas, e eu tive uma visão. Eu vi uma escola que não era nem aqui, era lá em Lagoa Nova. E era assim uma situação que não havia sentido a gente morando aqui e colocar eles nessa escola lá em Lagoa Nova, mas eu tive a visão, não conseguimos escola aqui, então entendemos que de alguma forma Deus iria usar aquilo ali e colocamos eles naquela escola lá em Lagoa Nova, ali por trás do Hiper Bom Preço. Meu sogro morava naquela região e todo dia eu deixava os meninos, ia trabalhar, meu sogro ia lá, pegava os meninos. E era uma situação cansativa para a gente. Só que meu sogro, ele ganhou um dinheiro inesperado aí de um processo judicial, e um mês depois ele comprou um apartamento. Ele era um homem que ele dizia que nunca na vida ia morar em apartamento, ele tinha raiva de apartamento. E só sei que um mês depois dessa situação, ele comprou um apartamento e chamou a gente para morar lá em Lagoa Nova. E aí a gente entendeu que era a vontade de Deus, a gente saiu aqui de Emaús e fomos morar lá a alguns passos, alguns metros da escola que os meninos estudavam. Foi algo de Deus. Eu não sabia disso, Deus me deu essa palavra de conhecimento, Ele me revelou aquilo ali e foi bênção para a gente, né?
Porque se os meninos tivessem sido matriculados aqui, na hora que a gente se mudasse para lá, ia ser toda uma complicação para a gente ter que tirar eles e arranjar a vaga lá. Muito bem, então discernimento de espíritos é o dom onde você enxerga, Deus abre a sua visão interior para que você possa ver o mundo espiritual, anjos ou demônios, ou ter uma visão mesmo de Deus, né? Enfim. Tem muitos exemplos na Bíblia, 2 Reis capítulo 6, vamos ver aqui, versículos 15 a 17, e diz assim: o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então observa aqui que os anjos, irmãos, eles estão o tempo todo conosco. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Também lá no Salmo 91 diz que Deus dá a ordem ao nosso respeito para que os anjos venham e nos guardem em todos os nossos caminhos. Os anjos fizeram parte do ministério de Jesus. Quando Jesus terminou lá o jejum de 40 dias e 40 noites, ele teve fome e a Bíblia diz que veio Satanás tentar Jesus, e logo depois, quando Satanás foi embora, os anjos vieram e serviram a Jesus. Os anjos, está escrito lá em Hebreus capítulo 1, que são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Contudo, a gente não vê os anjos, pelo menos normalmente, constantemente, não. Eu não estou vendo, geralmente eu não vejo anjos, já vi várias vezes, mas geralmente eu não vejo. Mas isso não quer dizer que eles não estejam aqui, eles estão aqui. Toda a realidade espiritual existe, mas Deus vai precisar, quando Ele tiver algum propósito específico, Ele abrir a sua visão para que você veja o mundo espiritual. Já vi vários testemunhos, eu mesmo já vi também. Minha esposa Oriana, certa vez, estávamos na igreja, a igreja que a gente se converteu, a missão evangélica, e tinha um presbítero lá que estava trazendo uma mensagem, e a Oriana viu, ela começou a ver o coração dele como se estivesse cercado, envolvido com cobras, com serpentes. E ninguém estava sabendo nada, que ele tinha problema de coração, e ela viu aquelas serpentes ao redor do coração do irmão lá, o presbítero. Algum tempo depois, esse irmão teve um ataque de coração. Não morreu não, mas ninguém sabia, né, que ele tinha esse problema de coração. Então, Deus, através do dom de discernimento de espíritos, vai abrir nossa visão para a gente ver o mundo espiritual. Muito bem, o próximo dom é a variedade de línguas. É diferente do dom de línguas, porque no original, na verdade, é diversidade, tipos de línguas. É vamos dizer assim, uma evolução aí, uma variação do dom de línguas normal, que é um sinal que segue todo aquele que crê. A variedade de línguas, ela tem um uso diferente. Nós já vimos que esses 9 dons aqui, listados em 1 Coríntios 12, eles são dados, eles são distribuídos a um e a outro não. Então, a variedade de línguas é um dom específico, onde a pessoa vai... Aí existem vários usos para isso. Principalmente a ministração para a igreja. Aí tem que ter o dom de interpretação de línguas. A interpretação de línguas, que eu já vou falar, ela também é um dom inspiracional e é muito semelhante à profecia. Também é um dom que a Bíblia incentiva a gente a buscar. Está aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13. Quando ele está falando, ele diz: por isso que fala em língua estranha, ore para que a possa interpretar. Na minha vida pessoal, nós já tivemos diversas
ocasiões onde vem uma língua diferente e ou eu mesmo interpreto ou outra pessoa interpreta. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar ministrando, a gente na ministração de louvor, aí eu me lembro de um caso que aí eu comecei a falar em línguas. Geralmente eu não falo em línguas quando estou pregando ou quando estou ministrando, exatamente porque a Bíblia diz que se não houver intérprete, não é para falar, fique calado na igreja. Mas quando vem uma ministração que Deus quer usar aquilo ali, quer falar através daquilo ali, então precisa vir uma manifestação diferenciada de um dom de diversidade ou variedade de línguas. E já aconteceu o caso de eu começar a falar em línguas e a Oriana estava ministrando do meu lado e ela começa a ser usada no dom de interpretação de línguas e fica, né, fluindo. Um fala uma frase em línguas, a outra pessoa vai lá e interpreta. Eu já vi isso algumas vezes e, na verdade, deveria acontecer mais, né, na igreja. A interpretação de línguas, ela não é uma tradução como quem traduz inglês. Não é os dons, eles vêm do Espírito, eles são dons espirituais, não é dons intelectuais. Por exemplo, eu falo inglês e já traduzi pregações várias vezes, mas eu estou entendendo. A pessoa fala a frase em inglês, por exemplo, eu entendo o que ela falou e vou e dou uma tradução. O dom de interpretação de línguas, ele é uma inspiração, ele funciona como profecia. Muitas vezes já aconteceu de eu ministrar a interpretação de línguas, a pessoa falou um monte de coisa que eu não entendi nada, e de repente no final vem a interpretação e eu tenho que falar por inspiração. Já vi casos que a mensagem em línguas era grande, a interpretação era curta. Já vi casos que a mensagem era curta, a interpretação era longa. Então, o dom de interpretação de línguas é uma inspiração, você não entende com a mente aquilo ali. Aconteceu um caso comigo, isso foi em 2004, eu estava traduzindo para um americano lá na cidade de Suzano, em São Paulo, e ele, um homem, um pregador assim, bem ungido de fogo mesmo, ele pregando, ele pregava, ele sabia pregar com tradução, né? Porque tem aqueles pregador que se atropela, ele não espera o tradutor terminar e já começa aí, atropela tudo. Ele não, ele sabia pregar. Ele dizia a mensagem em inglês, eu ia lá e traduzia. E só que chegou um momento que começou a fluir, não mais com o meu intelecto, porque antes, teve um momento que a unção estava tão forte que antes dele falar a frase em inglês, eu já sabia o que ele ia falar. Já vinha no meu coração. Aí eu ficava me segurando para eu não atropelar ele, né? Então ele falava a palavra, eu nem pensava o que ele estava falando, eu já sabia o que é que ele ia falar, porque já virou uma coisa, assim, já virou interpretação de línguas do Espírito mesmo. E teve um momento que a gente foi ministrar com imposição de mãos para algumas pessoas, e ele começou a profetizar em inglês, né, falando uma profecia em inglês, e eu fui traduzindo. Só que ele começou a falar em línguas estranhas, e do mesmo jeito que eu estava traduzindo em inglês, eu continuei traduzindo, interpretando as línguas estranhas que ele estava falando. E isso foi o maior comentário lá depois do culto, ele dizendo que nunca tinha visto aquilo, que toda a vida ele pregava, e quando ele ia falar em línguas, o tradutor ficava calado, né? Ou ia orar em línguas também. E nesse caso foi uma manifestação muito clara do dom de interpretação de línguas estranhas. Muito bem, então os dons, como a gente já viu, vamos encerrar. Os dons, eles são uma das formas que Deus usa para confirmar a sua palavra, que é uma palavra sobrenatural, que é a palavra de Deus. Os dons precisam ser buscados, a manifestação dos dons precisa ser examinada e julgada. Nós já vamos ver isso na próxima aula. Eu acredito que seja com a nossa irmã Bruna que vai dar essa aula. Muito bem, gente. Então, que Deus abençoe e que você possa começar também a orar, buscar os dons. Ele deu esses dons à igreja, ele distribuiu os dons, e ele dá a cada um como quer, mas isso não quer dizer que a gente vai ficar só esperando Deus dar conforme a vontade dele, sem a gente buscar.
as manifestações dos dons, é necessário jejum, necessária oração. A gente vai ver isso na próxima aula. E o Espírito Santo, ele talvez não vá ministrar exatamente o dom que você queira, mas ele vai ministrar os dons conforme a vontade dele. Eu lembro que eu jejuei, eu fazia campanhas de jejum e oração buscando os dons, e eu queria, os dons que eu gostava mais, eu queria operação de milagres, né? Povo do poder, eu queria a operação de maravilhas, queria os dons de curar, e eu era doido pelo dom de discernimento de espíritos, queria ver os anjos, etc. E Deus me usou mais, Ele não me deu... Ou eu já vi curas, eu orar e a pessoa ser curada instantaneamente, mas geralmente o Senhor foi mais para o lado da profecia, da palavra de sabedoria, interpretação de línguas. E já a Oriana, ela queria outros dons, e Deus deu a ela muito forte na época o dom de discernimento de espíritos. Ela já teve visões assim, claríssimas dos céus, de anjos, de demônio também. E assim muitas vezes fiquei muito impressionado com a forma como Deus usava ela e usa no dom de discernimento de espíritos. Então a gente precisa buscar e Deus vai manifestar o dom conforme a vontade dele. Amém, amados? Então Deus abençoe a todos e que a paz do nosso Senhor seja com vocês.